Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Bom dia, irmãos e irmãs, graças e paz. Tá passando para o pessoal de casa também. Bom dia a todas e todos. Esse texto, primeiro que Paulo, eu gosto muito de trazer o texto para hoje. O texto tem que fazer sentido para a gente hoje. E eu queria fazer 2 aplicações para hoje desse texto. Uma, particularmente, me toca muito porque foi um diálogo que eu tive muito recentemente com esse texto. Primeiro é que Paulo, a vida de Paulo, a conversão de Paulo, é a exemplificação do poder que a graça de Deus tem na vida de uma pessoa. Então, trazendo o texto para hoje, pensa aí naquele parente seu, ou naquele amigo do trabalho, que você fala assim: esse nunca vai se converter. Você olha a vida da pessoa, do parente ou do amigo, e fala assim: esse aí não tem jeito. Esse era o Paulo. Na perspectiva dos cristãos da época, era a última pessoa uma das últimas pessoas que eles poderiam imaginar que fosse alcançada pela graça. E o pastor Caio Fábio, ele fala que a conversão de Paulo, o encontro dele com a graça, e o próprio Paulo vai dizer isso: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi como ele faz uma analogia, o pastor Caio Fábio, como uma represa que se arrebenta, não consegue segurar mais. O encontro de Paulo com a graça foi tão forte que foi como uma represa que se arrebenta e a água não tem mais como ser represada. Então, Paulo é a representação do poder da graça de Deus na vida de uma pessoa, poder transformador. Aquele homem que está na vida do crime, que você nunca imagina que pode ser alcançado, e quando você vê ele alcançado, se torna um grande testemunho da graça de Cristo. E uma outra relação que eu queria compartilhar com vocês desse texto foi de uma questão de fé que eu tive há poucos anos, porque a gente vive ainda um período da igreja no Brasil muito confusa, onde a igreja vem se associando com questões que eu reflito, e isso causa muitos conflitos nessa minha reflexão, se associando a coisas que são tão opostas à mensagem do Evangelho.
E um desses fenômenos que eu fui constatando e foi me angustiando nos últimos anos que foi essa questão das fake news, né? Das notícias falsas. E uma das coisas que mais me angustiava era que grande parte das notícias falsas que eu recebia eram enviadas por crentes. E eu me perguntava assim, como o povo de Deus, que diz seguir a verdade, compactua e repassa mentiras. Quando a Bíblia nos sinaliza que o diabo é o fecundador da mentira. Isso me angustiava e eu fui procurar entender como isso acontece, como isso entra dentro da igreja, como isso contamina a parte da igreja brasileira e como a igreja passa a ser canal provocador disso. E uma das coisas que eu fui entender foi a questão do fundamentalismo religioso. Paulo, ou seja, o Saulo, antes de ser Paulo, e aí eu faço uma divisão para eu poder organizar essas angústias dentro de mim, da igreja. Há uma igreja no Brasil que é a igreja de Saulo, o fundamentalista, e há uma igreja no Brasil que é a igreja de Paulo, que é a igreja da graça. Porque o fundamentalismo tem essa capacidade de turvar a visão das pessoas. Não é à toa que o elemento figurativo que marca esse encontro com Jesus e essa libertação de Paulo são as escamas que saem dos seus olhos. Ou seja, aquele fundamentalismo da sua época que ele vivia turvava a sua mente para enxergar a verdade que era Cristo. E quando ele consegue tirar essas escamas que turvavam o seu entendimento, ele consegue ver a graça e ele enxerga que Jesus era o Messias. Então, esse texto confortou e organizou quase uma crise de fé que eu vivi, nesse sentido de entender que ainda há uma igreja que não saiu de Tarso, que continua em Tarso, vivendo o legalismo, vivendo as antigas tradições e não conseguiu passar por Tarso e encontrar-se com a graça. Isso era tão real na vida de Paulo que o texto que o pastor Fernando acabou de ler para nós, logo no seu início, diz que Paulo respirava morte. E quando um elemento que a gente vê nesse fenômeno que entra dentro da igreja nos últimos anos, é um sentimento de ódio e de uma militância religiosa que deixa de lado o amor, que é uma característica fundamental da ação que o cristão tem que ter na vida, na sociedade, para elementos assim, muito semelhantes a esse respirar da morte que existia na vida de Paulo. E isso era tão forte que Lucas faz esse relato aqui. Paulo respirava a morte. Então, a minha oração começou a ser nesse sentido, para que essa igreja consiga passar por Tarso, ter um encontro com a graça de Deus e seja impactada com essa graça como uma represa que se estoura e não consegue segurar mais essa água e consiga se libertar desse fundamentalismo. Paulo, então, depois desse momento,
torna-se o apóstolo da graça de Deus. Tem um outro elemento que eu queria trazer na vida de Paulo, na sua conversão, que é a questão do Espírito Santo trabalhar com o elemento humano para cumprir os seus propósitos. Essa, vamos dizer assim, como o pastor Brandão bem descreveu aqui, essa determinação que Paulo tinha quando ele servia a lei, isso é algo do caráter da formação do Paulo, de quem ele era, do seu elemento psicológico. Ele era um cara determinado. E os propósitos que o Espírito Santo tinha para a igreja, e como o Espírito Santo trabalha contando com o elemento humano, ou seja, o Espírito está sujeito ao profeta, Deus te usa a partir das suas capacidades, a partir dos seus preparos, das suas formações, o Espírito Santo vai te usando. Paulo, a gente vê o dedo do Espírito Santo deliberado nesse processo de conversão, projetando as ações que a igreja precisava ter para o futuro, ou seja, que o Evangelho se expandisse, porque esse era o desejo de Jesus, que o Evangelho se expandisse. Então, Paulo tinha esse elemento humano, era um cara determinado, ele era apaixonado, ainda que fazendo mal, mas como o pastor Brandão sublinhou nessa característica do perfil psicológico de Paulo, ele era um cara determinado. E para fazer essa igreja, esse evangelho sair para o mundo, precisava de alguém com esse perfil. E uma outra característica é que, além da formação dele judaica, porque a família de Paulo nasce em Tarso, que é uma cidade gentia, mas a família dele é judia, não se sabe bem explicar como que a família dele foi passar lá. Alguns historiadores foi parar em Tarso. Alguns historiadores dizem que é porque eles tinham relações comerciais que os levaram a morar em Tarso. Foi a formação estoica da filosofia helênica, da filosofia grega que Paulo teve, porque na cidade de Tarso tinha uma das mais famosas escolas filosóficas do estoicismo. E uma das características do estoicismo é a visão de que o discurso tem que se refletir na prática. O estoicismo, uma das características da escola estoica é dar valor à prática, muito mais que o discurso. E quando a gente faz uma crítica, uma análise, uma crítica dos textos de Paulo, a gente vê esse elemento nas escritas paulinas. A preocupação de Paulo com o testemunho cristão, com as práticas que o cristão deve ter enquanto seguidor de Jesus. Isso deve refletir na sua vida diária. Então, o outro elemento, a sua cidadania romana, que seria fundamental para que ele pudesse ter entrada nesse mundo grego, que ele pudesse ter entrada nesse mundo ocidental. E isso facilitaria, e facilitou, inclusive livrando ele da morte, muitas vezes, a cidadania romana. Invocava a cidadania dele. Invocava a cidadania. O inquiridor ficava até assustado. Assim. Então a gente vê o elemento, o dedo do Espírito Santo, também nos propósitos da conversão de Saulo.